Seja bem-vindo ao nosso podcast A Verdade 369. Estamos aqui mais uma vez reunidos para que possamos apresentar para vocês alguns vídeos polêmicos para que vocês possam analisar e tomar a sua conclusão. E deixe seus comentários aí, tá bom? Nós estamos aqui com o nosso amigo Alceu Campos. Alceu, apresente suas redes sociais para os nossos... Vocês podem acompanhar o meu canal, assistir nossos vídeos lá no Instagram, Facebook e YouTube, Alceu Campos. Bom, vou apresentar aqui alguns vídeos aqui, os nossos seguidores vão assistir também, que são polêmicos, vamos dizer assim, de uma forma geral, mas que possam tomar uma situação, uma decisão do que está acontecendo no nosso país, e que não possam ficar nessa neutralidade ou isenção disso ou daquilo, mas tomar uma posição. Né? Você é ou não é. Certo? Certo. Mas vamos apresentar agora um vídeo para vocês. Vamos assistir? Entendeu? E eu vi, ninguém me contou. Eu tenho essas imagens gravadas de pessoas com a camiseta do MST, boné do CPX, bandeira do MST. Eu vi. E essas pessoas entraram antes da grande massa, autorizada por alguma autoridade federal. Essa é a grande verdade. As pessoas já tinham iniciado a quebradeira quando a grande massa Isso foi mais ou menos que horário? Eu lembro que nós começamos a descida para o Planalto. Eu olhei no relógio, era 20 para as 2 da tarde. 20 para as 2? Exatamente. Tá, então, esse pessoal todo, obviamente, estava entre o período da manhã e antes do almoço. Sim, eles entraram por trás. Eles foram autorizados a entrar por trás. Eu não sei se vocês lembram, vou te narrar um detalhe aqui, vocês devem ter, eu acho que vocês vão lembrar desse detalhe. Acho que 1 ou 2 dias depois da manifestação, o desgoverno, que eu me nego a falar do nome desse cidadão, ele concedeu uma entrevista e disse: essas pessoas entraram muito fácil aqui. As portas estavam abertas. Como é que essas pessoas entraram aqui? Vocês lembram disso? Dessa entrevista que ele deu? Sim, sim. Foi exatamente isso que aconteceu. Essas pessoas entraram autorizadas por alguém. Eu acredito que cerca de 100, 150 pessoas entraram autorizadas. Então, quando eles souberam que a grande massa estava descendo rumo ao... Entendeu? E eu vi, ninguém me contou. Eu tenho essas imagens gravadas de pessoas com a camiseta do MST, boné do CPX, bandeira do MST. Eu vi. E essas pessoas entraram antes da grande massa, autorizada por alguma autoridade federal. Essa é a grande verdade. As pessoas já tinham iniciado a quebradeira quando a grande massa Isso foi mais ou menos que horário? Eu lembro que nós começamos a descida para o Planalto. Eu olhei no relógio, era 20 para as 2 da tarde. 20 para as 2? Exatamente. Tá, então, esse pessoal todo, obviamente, estava entre o período da manhã e antes do almoço. Sim, eles entraram por trás. Eles foram autorizados a entrar por trás. Eu não sei se vocês lembram, eu vou te narrar um detalhe aqui, vocês devem ter, eu acho que vocês vão lembrar desse detalhe. Acho que 1 ou 2 dias depois da manifestação, o desgoverno, que eu me nego a falar do nome desse cidadão, ele concedeu uma entrevista e disse: essas pessoas entraram muito fácil aqui. As portas estavam abertas. Como é que essas pessoas entraram aqui? Vocês lembram disso? Dessa entrevista que ele deu? Sim, sim. Foi exatamente isso que aconteceu. Essas pessoas entraram autorizadas por alguém. Eu acredito que cerca de 100, 150 pessoas entraram autorizadas. E seguem as manifestações do povo nordestino contra o presidente Lula. Dessa vez foi em Petrolina, sertão do Pernambuco. Moradores do sistema Itaparica protestam contra cortes de energia e falta de água. Uma dívida de 38 milhões do governo federal com a empresa responsável paralisou o fornecimento básico e levou a população às ruas, como a gente está vendo aí nas imagens. Protesto em Petrolina contra o governo Lula. Serrão, será que o PT está perdendo até... Aquela expressão até saiu de moda, curral eleitoral, mas o Nordeste era a região onde Lula teve melhor desempenho na última eleição, onde tradicionalmente o PT vinha desempenhando bem. Será que até essa base está sendo perdida? E por quê, Serrão? Eles sempre venderam essa tese que pode não ser assim tão verdadeira. Ele está perdendo a base exatamente porque ele não está fazendo um governo voltado para o trabalhador. E essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. A adesão ao bolsonarismo, certo, foi para nos tirar do poder, porque nós vimos ganhar a eleição de 18. Se a Dilma governasse até o final do governo dela, e o Lula sendo candidato em 18, nós venceríamos a eleição. Aliás, ele venceria em 18 com tudo que aconteceu, ou em liberdade elegeria o Haddad. Pode. Quer dizer, não há como fazer contra... Né? Na história você não pode... Mas
A possibilidade era grande. Podia acontecer qualquer fato, como acontece às vezes, né, que impedisse isso, né, ou erros nossos, como foi a facada do Bolsonaro, como foi a decisão do Fachin, né, as coisas imprevisíveis na política. O café tá caro? Não se preocupa, vai piorar. E quem fala não sou eu, é o mercado que tá aumentando pela 17ª semana consecutiva a perspectiva de aumento de inflação. E existiu um governo, em 2019 a 2022, que passou por uma pandemia, que passou por a maior crise hídrica dos últimos 100 anos, que passou pelo começo de guerras e colocou uma meta de inflação a 3% e bateu a meta. Agora, quando eu falo do Lula, mas o Bolsonaro... Pois é, acabei de falar o que o governo Bolsonaro fez. Bateu a meta. Enquanto isso, a gente tá indo pra 4 ponto, e só aumenta de inflação. E por que é importante falar de inflação? Porque se fosse o governo Lula Haddad na pandemia, a gente tava quebrado, falido. Você tem que lembrar que 70% dos impostos que a gente paga aqui na cidade vão pra Brasília, e tem muito de Brasília em Florianópolis. Quando a gente aumenta aqui, mais um aumento da cesta básica, é culpa do presidente Lula. Se o carrinho mais caro hoje não é o BID, não é esse carrão elétrico, é o carrinho de supermercado pro cidadão, é culpa sim do governo Lula. Quando a gente coloca a culpa no mercado malvadão, como alguns vereadores adoram colocar e vilanizar o empresário, mas nunca empreenderam na vida, aí a gente responsabiliza o empresário, o mercado. Mas é importante endereçar a inflação. Ela é fruto de irresponsabilidade fiscal, porque você, dona de casa, tem que fechar a conta, senão o cartão especial te consome. Agora o governo, ele passa a conta pra você. Nós vivemos num país onde todo mundo rouba e tá, ó, tranquilão. O inocente é tirado como culpado, o culpado é tirado como inocente. Agora, o que fazer se nós somos brasileiros? E agora a notícia que sai agora é que até 2027, Brasil está indo à falência. Não se sabe mais como vão manter os aposentados, porque se o país está indo à falência, não há dinheiro nos cofres. Então o que vai ter que fazer? Reduzir o número de gastos. Já começa com Bolsa Família. Quem recebe Bolsa Família já vai começar a perder o Bolsa Família. Os aposentados vão fazer um check-up geral. E muitos idosos vão perder sua aposentadoria. Pessoas que têm benefício BPC também vão ser prejudicados. Por conta de quê? Mau governo. Mas o Bolsonaro, antes dele sair, ele deixou avisado. Olha isso aqui, ó, que eu vou deixar passando pra você. Tá certo? Até acabar o dinheiro do país, e acaba rapidamente. Compare, veja os meus ministros e os futuros ministros de Lula. Ele não fala quem vai ser, ele não diz quem vai ser. Tá na cara. Lula e o PT arrancaram 4 bilhões e meio da saúde, destruindo o presente. 1 bilhão e 400 milhões da educação, roubando o futuro. Eles mesmos admitem que vai faltar mais de 10 bilhões para fazer o mínimo na saúde e na educação. Mas as mordomias, as viagens, os ministérios da companheirada, intocados. Lula e o PT destroem o presente e o futuro do Brasil. E se é para cortar, é sempre do povo. A gente precisa se livrar deles, né? Compartilha aí. General Heleno, ministro do GSI no governo Bolsonaro, indiciado pela tal tentativa de golpe. Anderson Torres, ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes pelo tal golpe, que nunca existiu. Deputado Alexandre Ramagem, chefe da ABIN no governo Jair Bolsonaro, indiciado por tentativa de golpe. General Braga Neto, candidato a vice-presidente de Jair Messias Bolsonaro, está preso pela tal tentativa de golpe. O próprio presidente Jair Bolsonaro, indiciado por tentativa de golpe. Senador General Mourão, vice-presidente do governo Bolsonaro, preso, indiciado. Peraí. O vice-presidente de Jair Bolsonaro está ileso. Nada. General Mourão, vice-presidente do governo. Braga Neto foi candidato a vice, está preso por tentativa de golpe. Candidato. General Mourão foi vice-presidente de Jair Bolsonaro, está ileso. Eu gostaria de perguntar a sua opinião. Para você, o senador General Mourão é um aliado ou um traidor? Eu já tenho a minha opinião. Aí está, minha gente. Que vocês possam tirar suas conclusões e dar suas opiniões aí. Aqui é o William Gomes, do canal A Verdade 369 e... Ao seu campus, melhor. Ao seu campus. Os nossos links e os links das redes sociais a gente vai colocar aqui abaixo desse vídeo para que vocês possam seguir sem nenhum problema, sem nenhum erro, tá bom? Então, até a próxima. Até o nosso podcast A Verdade 369. Boa noite.